O descontentamento cresce na China. Novos protestos surgiram nas principais cidades com centenas de manifestantes cantando por liberdade. Shopping centers desertos, condomínios meio vazios, obras abandonadas. Esses são sinais da crise no mercado imobiliário da China. Essa é realmente a grande preocupação em meio a todo esse tipo de repressão. Se vamos ou não ver instabilidade financeira. Se a economia da China tropeçar, as implicações globais serão de longo alcance. O modo como o mundo trata Pequim pode sofrer várias reavaliações. A China está em uma enorme crise de dívida e as coisas estão parecendo realmente ruins para o PCC. As coisas pelas quais a China é conhecida, como seus trens de alta velocidade, são na realidade projetos falidos que sugam dinheiro e prejudicam sua economia. A partir de 2025, a dívida total da China é mais de 300% do que o país ganha em um ano. Como dever 3 vezes o seu salário anual? Bem louco, não? A situação na China está tão ruim que as elites estão retirando seu dinheiro do país secretamente, prevendo um colapso iminente. Neste vídeo, exploraremos a história oculta da dívida da China e seu impacto atual sobre nós. A China deve uma quantia enorme de dinheiro que continua crescendo diariamente. A partir de 2025, a dívida total, incluindo os setores público e privado, ultrapassa 53 trilhões. Essa cifra inclui dívida governamental, corporativa, doméstica e de veículos de financiamento do governo local. Inicialmente, a maior parte do dinheiro seria usada para projetos de infraestrutura lucrativos, mas isso não deu muito certo. O preocupante é que especialistas afirmam que, se essa dívida não for bem gerenciada, poderá provocar uma crise financeira com potencial de causar uma recessão econômica global. A China está tentando solucionar isso, reestruturando dívidas e auxiliando as cidades a quitar empréstimos antigos. Eles também permitem que o governo pegue emprestado até 4% da receita do país, aliviando a pressão. Isso é um aumento de 25% em relação a 2024, o que indica a seriedade deste assunto. Se isso vai ajudar ou não, porém, é uma questão totalmente distinta. Antes de analisarmos a resposta da China, precisamos nos questionar de onde surgiu toda essa dívida. Afinal, ninguém acorda devendo trilhões de dólares. Para responder, comecemos com a maior decepção. A ferrovia de alta velocidade, definitivamente um tópico impopular. É provável que muitos de vocês desconheçam isso. Isso é porque o CCAP gasta milhões promovendo propaganda sobre trens de alta velocidade e suprimindo o lado obscuro desses trens. Portanto, sua ajuda em aumentar a conscientização sobre este tópico teria um papel significativo no combate ao CCAP. Apenas reserve um segundo e clique nos botões de curtir e se inscrever abaixo. Ok, agora vamos começar. Em 2008, durante uma das piores recessões globais, a situação ficou muito difícil na China. A economia mundial estava em colapso, fábricas fechavam e milhões ficaram desempregados. A China, para evitar a rotina, decidiu construir o sistema de trem mais sofisticado de todos os tempos. A ferrovia de alta velocidade da China não era apenas sobre se mover mais rápido pelo país. Era uma jogada de poder. Por um lado, facilitou as viagens, aproximando o país sob o olhar atento do governo central. O plano visava manter tudo conectado e otimizado, não apenas em relação aos trens. Eles alcançaram isso, já que esta rede ferroviária é agora a maior do mundo, com 29 mil milhas ou cerca de 48 mil quilômetros. Estima-se que até o final de 2025 ultrapassará 31 mil milhas ou 50 mil quilômetros. É como envolver todo o planeta Terra com uma ferrovia. Esses trens conectam quase todas as cidades principais, reduzindo viagens de um dia para poucas horas. Além de unir o país, a China usou este enorme projeto para impulsionar sua economia após a crise financeira. O governo impulsionou a demanda por concreto e aço, reempregando milhões de pessoas. Foi como ligar um interruptor para reativar as indústrias, combater o desemprego e manter o fluxo de dinheiro. No entanto, anos depois, a ferrovia de alta velocidade criou um enorme problema, pois não se concretizou como inicialmente esperado. Analisaremos cada problema passo a passo, começando pelos financeiros,
que são uma grande dor de cabeça. O principal problema com a ferrovia de alta velocidade da China é o endividamento excessivo. Construir toda essa infraestrutura ferroviária moderna envolveu a tomada de enormes empréstimos. O custo total da rede de alta velocidade da China, incluindo construção, dívida, juros e subsídios, pode chegar a 1,5 a 2,5 trilhões de dólares, com possibilidade de atingir 3 trilhões até 2035. Esses são custos absurdos. Apesar dos custos de construção serem relativamente baixos, de 17 a 21 milhões por quilômetro, e a dívida é de 1 a 1,5 trilhões de dólares. O problema é que muitas dessas rotas de trem não geram dinheiro suficiente para se pagar. O dinheiro dos bilhetes deve cobrir os custos das linhas ferroviárias, porém, muitas não têm passageiros suficientes. Por exemplo, uma linha de trem em Gansu, uma região menos movimentada da China, pode operar com a maioria dos assentos desocupados. As vendas de bilhetes não cobrem nem o custo da eletricidade para manter os trens funcionando, sem contar os enormes empréstimos usados na construção. Isso resultou em perdas contínuas de 10 a 20 bilhões de dólares por ano para a empresa ferroviária da China. Muito para um empreendimento comercial, certo? Esse problema financeiro não afeta só a China Railway. No início, cidades e províncias investiram na construção dessas ferrovias. A ferrovia de alta velocidade deveria ajudar cidades menores e áreas mais pobres, conectando-as às grandes cidades. A ideia era que os trens trariam empregos e visitantes para lugares que realmente precisavam de um impulso. Mas em 2025 não está funcionando assim para todos. Grandes cidades como Pequim, Xangai, Guangzhou recebem a maioria dos trens nas estações mais movimentadas. Então, elas estão indo muito bem. Mas as cidades menores às vezes saem perdendo. Pessoas e empresas se mudam para grandes cidades pela facilidade de locomoção, deixando lugares menores mais quietos. Os trens parecem drenar a energia das cidades em vez de impulsionar seu crescimento. Isso também deixou os governos locais em grandes apuros, com dívidas acumulando até trilhões de yuan e sem renda para cobrir os pesados pagamentos. Devido à subutilização, a empresa ferroviária está perdendo dinheiro e reduzindo a construção de novas redes. Em 2021, a construção de uma linha de 270 quilômetros entre Xin'an, capital de Shandong, no leste da China, e Zhaozhuang, no sul da província, foi interrompida. O projeto tinha uma estimativa de custo de 130 bilhões de yuan. Tenho certeza de que eles também concluíram que não só não tinham os fundos para gastar aqui, mas provavelmente nunca recuperariam o dinheiro se o fizessem. Com a China tendo dívidas tão grandes, a gestão financeira com o governo local é muito importante. A falha em gerenciar a dívida da China Railway e dos governos locais pode causar problemas para a economia nacional. Além disso, os custos operacionais elevados dos trens de alta velocidade agravam o problema do endividamento do setor ferroviário. Eles requerem trilhos especiais que suportem altíssimas velocidades, sistemas de ponta e muita eletricidade. Isso os torna cerca de 3 vezes mais caros para operar que os trens regulares e mais lentos. Mesmo com alguns passageiros, os trens têm dificuldade em cobrir seus custos, o que gera outro problema para os cidadãos. Para manter os custos operacionais dos trens, as passagens estão muito caras agora. Para muitos, especialmente os de baixa renda, esse custo é simplesmente muito alto. Um bilhete de trem lento pode custar 20 yuan, enquanto um de alta velocidade pode custar 100 yuan ou mais para o mesmo trajeto. Isso é uma grande diferença para quem trabalha como agricultor ou balconista de loja. Por trás da impressionante infraestrutura ferroviária de alta velocidade da China, esconde-se outro grande problema. Há graves problemas de segurança, não apenas pequenos percalços. Eles causaram muitos problemas e custos extras, agravando a dívida ferroviária da China. Em 2011, ocorreu um grave acidente ferroviário em Wenqiao. 2 trens de alta velocidade colidiram devido a um raio que afetou o sistema de sinalização. Foi terrível, com 40 mortes e quase 200 feridos. O choque das pessoas levantou questionamentos sobre a segurança desses trens super rápidos. O governo teve que intervir rapidamente. Eles pararam de aprovar novos projetos ferroviários por um tempo e fizeram todos os trens diminuírem a velocidade de 350 km por hora para 300. Isso pode parecer um problema pequeno, mas resultou em viagens mais longas, irritando os passageiros e reduzindo a demanda por transporte ferroviário. Menos passageiros significa menos receita, o que é problemático quando já se está endividado.
Além disso, foram necessárias inúmeras verificações de segurança em toda a rede. Essas inspeções não são baratas. Imagine inspecionar milhares de quilômetros de trilhos e equipamentos que deveriam durar décadas. É um gasto imenso e imprevisto para a empresa ferroviária. Existem questões sobre como algumas pistas e pontes foram construídas. Há relatos de construtores cortando custos, usando materiais de baixa qualidade para economizar dinheiro. Alguns anos atrás, descobriram que certos pilares de ponte em Shandong eram muito mais curtos do que o especificado. Isso não é apenas um pequeno erro, é um desastre de segurança iminente. Consertar dessa forma implica em demolir e reconstruir, custando milhões. Para aumentar a segurança, a empresa ferroviária tem investido em sistemas de monitoramento em tempo real dos trilhos. Esses sistemas são excelentes por reduzirem problemas como quebras de trilho, mas também têm alto custo de instalação e manutenção. Os custos extras, desde a redução da velocidade dos trens até a correção de construções ruins e a aquisição de novas tecnologias, estão se acumulando. A ferrovia chinesa está altamente endividada e as correções de segurança dificultam ainda mais o pagamento dessa dívida. É como tentar consertar um barco furado enquanto ele afunda. Se os problemas de segurança já não fossem ruins o suficiente, há ainda outro grande problema: a corrupção. Isso é um verdadeiro desastre, drenando recursos do sistema ferroviário por anos. Como vocês sabem, o principal foco da administração Trump tem sido garantir nossas cadeias de suprimentos da China e proteger nossa segurança nacional. Garantir nosso acesso ao cobre é fundamental para assegurar a segurança nacional. O cobre é considerado o novo petróleo. Ele está no coração do futuro da América. E eu não poderia estar mais otimista sobre isso, especialmente quando está aliado ao ouro. A demanda por cobre cresce mais rápido que a oferta. Por isso, o presidente Trump assinou ordens executivas históricas para proteger a produção e mineração de cobre nos Estados Unidos da América. Em uma escala de 1 a 10, sou um 10 na produção doméstica de cobre dos Estados Unidos da América. É neste ponto que a lei básica da oferta e demanda sustenta minha tese otimista. A produção global de minas deve atingir o pico em 2026, com um déficit projetado de 700 mil toneladas já em 2025. O subinvestimento em novas minas gerou escassez de oferta. Agora, como eu disse, é hora de ficar otimista e inquisitivo sobre este setor e metal. A guerra comercial dos Estados Unidos da América abalou as cadeias globais de fornecimento de cobre. A China, que controla 50% da fundição global, enfrenta desafios de exportação. A investigação de Trump sobre as importações de cobre, visando fortalecer a segurança nacional, é a vanguarda em uma revolução mundial na mineração. Precisamos entender o escopo da oportunidade da mineração de cobre em solo americano. É exatamente o que a administração pensa sobre o cobre. As indústrias americanas dependem do cobre e elas devem ser feitas na América. Sem isenções, sem exceções. Na construção de uma rede de trens de alta velocidade, uma obra tão grandiosa, circula muito dinheiro. E, infelizmente, nem todo ele acaba onde deveria. Quando a China estava empenhada em construir esses trens, algumas pessoas poderosas no comando viram isso como uma chance de ganhar dinheiro rápido. Um dos maiores escândalos envolveu um cara chamado Liu Zijin, que era o chefe do Ministério Ferroviário. Ele foi essencial, sendo o cérebro por trás da expansão ferroviária. Mas em 2011, ele foi pego aceitando subornos. Ele embolsou milhões dando contratos de trem para seus amigos ou exigindo uma parte dos negócios. Investigadores descobriram transações suspeitas de 5 bilhões de yuans, equivalente a 700 milhões de dólares, na rota Pequim-Xangai. Esse dinheiro deveria ter sido usado para construir trilhos melhores ou quitar empréstimos. Mas em vez disso, simplesmente desapareceu. E esses não foram problemas isolados. Auditores encontraram todo tipo de coisa suspeita, como recibos falsos e empresas cobrando muito mais do que deveriam por coisas simples. Uma vez, eles investiram quase 3 milhões de dólares em um vídeo de 5 minutos para exibir a ferrovia. 3 milhões por um vídeo? Esse tipo de gasto desnecessário ocorre quando há desvio de dinheiro por parte das pessoas. Toda essa corrupção tornou a construção das linhas ferroviárias muito mais cara do que precisava ser, deixando um enorme fardo para os governos locais pagarem. O problema vai além do dinheiro roubado.
Quando há acordos por baixo dos panos, frequentemente escolhem-se empresas desqualificadas para o trabalho. Isso resulta em construções de baixa qualidade que precisam ser consertadas posteriormente, gerando custos adicionais. Devido ao grande desperdício de dinheiro, a empresa ferroviária enfrenta dificuldades para pagar seus empréstimos. Eles devem quase US$ 1 trilhão, em grande parte devido a esse negócio obscuro. O governo segue intervindo para ajudar, mas isso só significa que os contribuintes pagam a conta, aumentando a dívida total do país. É um ciclo vicioso. A corrupção encarece os projetos ferroviários, aumentando a dívida e dificultando a estabilidade econômica da China. O sistema ferroviário, com problemas de segurança e corrupção, está se tornando um enorme buraco de dinheiro, arrastando o país para um problema financeiro mais profundo. Para destacar a gravidade das falhas nos trens, vamos abordar um fundo que contribuiu para a construção da ferrovia chinesa. Em 2014, o governo da China criou o Fundo de Desenvolvimento Ferroviário para financiar trens de alta velocidade. Bancos e grandes empresas investiram nele comprando títulos, que pagavam até 5,78% de juros em 2014. Parecia um bom negócio, com o apoio do governo. Mas em 2020, a pandemia de coronavírus 2019 atingiu e o uso do trem caiu mais de 50% devido aos bloqueios. O China State Railway Group, que opera os trens, perdeu muito dinheiro. O Fundo de Desenvolvimento Ferroviário lutou para pagar os juros prometidos e, em 2020, o título pagou apenas 3,97%. Os investidores ganharam menos do que esperavam. O apoio do governo evitou que perdessem tudo. Até 2022, a empresa ferroviária devia quase US$ 1 trilhão. Isso fez com que alguns investidores duvidassem da ferrovia e de outros projetos do governo. Menos confiança dificulta empréstimos para empresas, podendo desacelerar a economia da China. A perda de confiança e a confusão na ferrovia estão prejudicando significativamente a China de várias maneiras. Como acabei de mencionar, o governo está gastando uma tonelada de dinheiro para impedir que a empresa ferroviária vá à falência. Eles não podem deixar falhar porque é uma estatal e um colapso seria muito negativo. Em 2025, eles pegaram mais 300 bilhões de yuan emprestados, o equivalente a pouco mais de US$ 41 bilhões em novos títulos ferroviários. Eles também aumentaram o déficit orçamentário para cobrir as dívidas, incluindo as dos trens. Esse dinheiro poderia ter sido destinado a escolas, hospitais ou reparos em estradas. Em vez disso, está sendo usado para pagar empréstimos antigos ou manter os trens funcionando. Isso implica menos recursos para educação, saúde e infraestrutura, dificultando a vida da população. Por isso, nos últimos anos, mais pessoas têm se manifestado. Em Wuhan, dezenas de milhares de aposentados protestaram contra o governo por cortes em seus benefícios médicos. Em estilo autoritário, as autoridades do primeiro comando da capital enviaram a polícia. Veja. Vídeo em chinês. Vídeo em chinês. Vídeo em chinês. É vídeo em chinês. Lá, vídeo em chinês. Vídeo chinês. Quando o governo precisa continuar injetando dinheiro em setores em crise, como o ferroviário, não pode ajudar outras partes da economia que necessitam mais. Os problemas da ferrovia não afetam apenas o governo, mas também atingem duramente os trabalhadores e as indústrias. A construção de linhas férreas e estações era um grande gerador de empregos. Cada quilômetro de ferrovia de alta velocidade demandava muito trabalho dos produtores de aço, dos que derramavam concreto e dos que colocavam os trilhos. Antigamente, isso era uma tábua de salvação para os trabalhadores que o governo usava para manter a economia funcionando. Mas agora, com tantas linhas de trem perdendo dinheiro, alguns projetos estão sendo desacelerados ou cancelados. Isso implica em menos vagas na siderurgia e construção civil. As fábricas de aço para trilhos de trem enfrentam dificuldades devido à menor demanda. Os trabalhadores da construção civil que costumavam ter salários estáveis estão achando mais difícil conseguir trabalho. Isso é difícil para as famílias que dependem desses empregos para se sustentar.
No primeiro trimestre de 2025, o desemprego urbano chegou a 5,3%, em parte devido à desaceleração. A perda de empregos leva a menos gastos, desacelerando a economia e agravando os problemas de dívida da China. Os problemas ferroviários afetam os trabalhadores, que gastam menos, impactando todo o país em uma reação em cadeia. O sistema ferroviário chinês, que deveria simbolizar a força do país, tornou-se um pesadelo financeiro. A ferrovia não é apenas um problema de trem, mas um grande obstáculo para a China consertar suas finanças, arrastando muitos consigo. Contudo, os trens de alta velocidade não são o único fator que contribui para a questão da dívida chinesa. A China também está enfrentando uma crise imobiliária muito séria. No passado, o mercado imobiliário era o motor da economia chinesa. Ele representava cerca de 1/4 a 1/3 do crescimento do país, o que é enorme quando você pensa em quão grande é a economia da China. As pessoas estavam migrando em massa para as cidades, e construtores erguiam apartamentos por todos os lados para suprir a demanda. Os governos locais adoravam isso, porque lucravam muito vendendo terras para esses construtores. Isso os ajudava a pagar por coisas como estradas e escolas. As pessoas viam a compra de casas como uma forma segura de economizar, como uma conta bancária que cresceria com o tempo. Os desenvolvedores contraíram grandes empréstimos para seguir com os projetos, e os bancos estavam dispostos a emprestar. Qual o motivo? O mercado imobiliário parecia imparável, uma situação em que todos ganhavam. Ou pelo menos era o que todos pensavam. Porém, esses empréstimos e construções pavimentaram o caminho para problemas graves. Em 2020, o governo decidiu que a situação estava fora de controle. Eles perceberam uma bolha imobiliária se formando, com preços nas alturas e construtores pegando empréstimos em excesso. Eles introduziram as regras das 3 linhas vermelhas para limitar o endividamento dos construtores. A ideia era esfriar as coisas e tornar as casas mais acessíveis. Mas isso saiu pela culatra. Evergrande e Country Garden, com 300 bilhões e 190 bilhões de dólares respectivamente, foram pegos em uma crise de liquidez. Sem conseguir mais empréstimos, quando as vendas de casas desaceleraram, não tinham dinheiro para pagar as contas. Muitos começaram a dar calote, o que significa que não conseguiram pagar seus empréstimos ou detentores de títulos. A Evergrande, gigante do setor imobiliário, pediu proteção contra a falência em 2021. A gigante Country Garden por pouco evitou calote em 2023, realizando pagamentos no último instante. Como não eram empresas pequenas, seu colapso impactou fortemente a economia. Quando os gigantes tropeçam, o problema não é só deles, mas de todos. Você deve estar se perguntando por que isso é tão relevante para a crise da dívida chinesa. Quando os desenvolvedores não cumprem suas obrigações, há um efeito dominó. Bancos que emprestam dinheiro e investidores que compraram suas obrigações saem perdendo. Alguns desses investidores são pessoas comuns que aplicaram suas economias em produtos imobiliários, acreditando estarem seguros. Quando os desenvolvedores não conseguem pagar, as economias são impactadas e as pessoas perdem a confiança no sistema. Além disso, os milhares de prédios de apartamentos inacabados deixaram os compradores, que pagaram adiantado, sem nada. Devido aos problemas imobiliários em 2022, alguns compradores pararam de pagar suas hipotecas em protesto, pressionando ainda mais os bancos. O vasto mercado imobiliário enfrenta problemas que dificultam empréstimos bancários e gastos pessoais. Quando bancos e consumidores recuam, a economia desacelera, dificultando o gerenciamento da dívida. Como no caso da dívida do trem, os governos locais estão novamente no centro do problema. Eles ganhavam cerca de 40% da renda vendendo terras para desenvolvedores. Mas com o mercado imobiliário em queda, as vendas de terras caíram até 30% em alguns anos. Uma grande parte do orçamento deles desapareceu. Os governos locais devem cerca de 9 trilhões de dólares, e sem o dinheiro da venda de terras, eles estão lutando para pagar isso ou financiar serviços básicos. Alguns estão pegando mais empréstimos apenas para manter as coisas funcionando, aumentando a dívida total da China. O governo central tentou ajudar com empréstimos e compra de apartamentos vazios, mas isso não basta. Por exemplo, em 2024, eles anunciaram 42 bilhões de dólares para comprar casas não vendidas. No entanto, com 60 a 80 milhões de apartamentos vazios, valendo trilhões, isso é como colocar um curativo em uma perna quebrada. Os governos locais estão endividados, prejudicando o país inteiro. Outro grande problema
é como a crise imobiliária abala a confiança das pessoas. Na China, ter uma casa é muito importante. Representa não só um lar, mas também estabilidade. Quando os 20% em 2024, com 13 meses seguidos de queda, as pessoas se sentiram menos ricas. Isso as faz gastar menos em itens como carros ou roupas, prejudicando os negócios locais. O consumo já está fraco devido aos rigorosos bloqueios da coronavírus, que duraram até 2022. E agora, com as casas perdendo valor, as pessoas estão segurando seu dinheiro. As empresas, especialmente as pequenas, estão fechando e os empregos estão desaparecendo. Desde 2020, o setor imobiliário perdeu 500 mil postos de trabalho. Redução de gastos e empregos desacelera o crescimento econômico, dificultando o pagamento de dívidas. É um ciclo que se retroalimenta, conectando-se à confusão imobiliária, aos bancos chineses e ao sistema bancário paralelo de 3 trilhões de dólares. Bancos sombra são credores não oficiais que oferecem investimentos de alto risco e recompensa, geralmente relacionados ao setor imobiliário. Quando os desenvolvedores não cumprem suas obrigações, os bancos sombra e seus investidores perdem dinheiro. Em 2023, a Zhongrong, uma grande empresa de confiança, não conseguiu pagar seus produtos, gerando temores sobre todo o sistema bancário sombra. Os bancos regulares também estão sofrendo porque emprestaram tanto para desenvolvedores e governos locais. Se muitos empréstimos falharem, os bancos podem ficar sem dinheiro para emprestar, congelando ainda mais a economia. O governo controla rigidamente os bancos, tornando um colapso total improvável. Mas o dano é real e aumenta a dívida. Além disso, a população da China não está ajudando. O Brasil envelhece rapidamente e menos jovens compram imóveis. A urbanização está desacelerando, reduzindo a demanda por novos apartamentos em relação ao passado. Os construtores construíram muitas casas prevendo o crescimento populacional, mas agora há um grande excesso de oferta. Os 60 a 80 milhões de apartamentos vazios são um lembrete de que construtores pegaram bilhões emprestados para projetos desnecessários. O excesso de oferta mantém os preços baixos, prejudicando construtores, bancos e proprietários. É um problema estrutural, o que significa que não vai desaparecer tão cedo. A crise da dívida está se agravando devido à dificuldade em aumentar rapidamente a demanda, impactando significativamente a economia chinesa. Os bancos enfrentam dificuldades após emprestar bilhões para trens e empresas de habitação, esperando reembolso. Com trens deficitários e projetos habitacionais paralisados, os bancos estão com empréstimos que talvez não sejam pagos. O Banco Industrial e Comercial emprestou 500 bilhões de yuan para projetos ferroviários e agora enfrenta dificuldades para recuperar o valor. Isso significa que os bancos têm menos dinheiro para emprestar a outros negócios, como lojas de macarrão ou fábricas de bicicletas, desacelerando a economia. Em maio de 2025, a China anunciou a emissão de 500 bilhões de yuan, cerca de 68 bilhões de dólares, em títulos soberanos especiais para capitalizar seus maiores bancos e impulsionar a recuperação econômica, evidenciando a gravidade da situação. Como a China é um grande player no comércio global, seus problemas financeiros impactam a todos. Os problemas de dívida da China atingiram fortemente o comércio global, já que o país é o centro de fabricação do mundo. Se os problemas de dívida deles levarem ao fechamento ou redução de fábricas, isso interromperá cadeias de suprimentos globalmente. Lojas nos Estados Unidos da América ou Europa podem ter dificuldades para estocar produtos se as fábricas chinesas não conseguirem entregar. Países exportadores para a China, como Coreia do Sul e Japão, teriam queda nas vendas se a demanda chinesa diminuísse. Nações exportadoras de matérias-primas, como Austrália e Brasil, também são prejudicadas quando a economia da China desacelera. A construção e manufatura de Pequim impulsionam a demanda, mas uma crise de dívida poderia reduzir as compras da China. Agora, nos mercados financeiros, a dívida da China representa um risco sério. Investidores dos Estados Unidos da América e Europa, incluindo fundos de pensão, investiram bilhões em empresas imobiliárias da China. Se as empresas não pagarem suas dívidas, os investidores terão grandes perdas. Os bancos chineses também estão muito envolvidos, tendendo a emprestar para projetos arriscados, como os de governos locais e desenvolvimentos imobiliários. Se esses empréstimos derem errado, os bancos podem ter menos dinheiro para emprestar, até mesmo para empresas fora da China.
Isso pode dificultar empréstimos para empresas globalmente, restringindo o fluxo monetário mundial. É uma reação em cadeia que dissemina a pressão financeira além da China. Falando de vida além da China, vamos mudar para os países em desenvolvimento, particularmente aqueles ligados à iniciativa Belt and Road da China. A China emprestou grandes quantias para países como Sri Lanka, Zâmbia e Paquistão para construir infraestruturas como portos e estradas. Se a crise da dívida da China limitar sua capacidade de financiar projetos ou oferecer novos empréstimos, esses países ficam com obras inacabadas. Como o trabalho está incompleto, eles não poderão usar os projetos para quitar suas dívidas. A China normalmente é lenta para perdoar esses empréstimos, o que significa problemas para essas nações. Quando muitos países enfrentam dificuldades econômicas, isso enfraquece o crescimento global, pois economias em dificuldades não podem contribuir muito. Então, você vê, essa é uma forma simples de converter a crise da China em problemas mundiais. Existe também a possibilidade de que, se encurralada, a China enfraqueça o yuan para baratear as exportações. Isso poderia provocar disputas comerciais, com outros países baixando suas moedas em resposta. Como você pode imaginar, isso criaria um ambiente comercial caótico. O impulso da China em vender produtos como carros elétricos e baterias no exterior já gera tensão nos Estados Unidos da América e Europa. Esses conflitos dificultam ainda mais o comércio global para todos. Voltando à questão inicial, o que a China está fazendo para evitar que a crise da dívida se torne um desastre? Felizmente, a China possui certas vantagens a seu favor. Grande parte da dívida deles é devida a si próprios. Basicamente, bancos chineses emprestam para empresas chinesas. Então, há mais controle do que se a dívida fosse com a França ou o Japão. Eles também possuem United States Dollars dos Estados Unidos, 3,2 trilhões em reservas de caixa, o que certamente ajuda. O governo está sendo cauteloso, tendo aprendido com a crise financeira de 2008, quando grandes gastos geraram ainda mais dívidas. Uma grande medida é ajudar os bancos a emprestar mais, reduzindo as taxas de juros e dando-lhes dinheiro extra. Isso mantém o dinheiro circulando para empresas e pessoas. A China também está se empenhando para corrigir a queda no setor imobiliário. Anos atrás, regras rigorosas provocaram uma grande queda no mercado imobiliário, levando empresas à falência. Atualmente, a China está abrandando essas regras, diminuindo as taxas de hipoteca para estimular as vendas de imóveis. Eles também incentivam as cidades a adquirir casas não vendidas. Porém, esse plano não obteve muito sucesso. Simultaneamente, eles permitem que algumas empresas falhem controladamente, para prevenir um colapso maior. O objetivo agora é estabilizar o setor imobiliário sem deixar que ele derrube a economia. Governos locais são outra grande preocupação, pois se endividaram muito e frequentemente escondem suas dívidas. A China está reprimindo empréstimos ocultos, convertendo-os em títulos mais transparentes e gerenciáveis. Eles também pressionam os governos locais a buscarem novas formas de arrecadação, já que a venda de terras não está funcionando com o mercado imobiliário em crise. Mudar é difícil, pois encontrar novas receitas requer tempo e planejamento. A China também está implementando mudanças econômicas de longo prazo. Eles querem que as pessoas gastem mais em coisas como compras e serviços, em vez de depender da construção de fábricas e estradas. Porém, com muitos endividados e preocupados com a economia, a mudança é lenta. O governo investe muito em tecnologias como inteligência artificial e energia verde. Essas medidas visam estimular novo crescimento. Tais indústrias são promissoras, mas ainda insuficientes para resolver os maiores problemas de dívida. A China tenta evitar quedas excessivas nos preços, pois dificulta o pagamento de dívidas. Eles estão injetando dinheiro na economia para estabilizar os preços, com cautela para não exagerar. Eles também pressionam para vender mais produtos, como carros elétricos e baterias, no exterior, apesar de causar disputas comerciais. É um equilíbrio delicado manter a economia forte sem criar problemas domésticos ou internacionais. A crise da dívida da China é uma grande história. E esses trens de alta velocidade são um sinal de alerta piscante. Eles foram construídos para fazer a China parecer uma campeã, unindo cidades e deslumbrando o mundo. Mas o custo de $1 trilhão, os vagões meio vazios e os ingressos caros mostram o que acontece quando você persegue um grande sonho sem um plano sólido. Somando-se a isso, empresas de habitação falidas,
cidades endividadas e empréstimos arriscados se acumulam como um castelo de cartas instável. O governo está reagindo, mas só o tempo dirá se a China conseguirá se livrar dessa bagunça esquelética. Fique atento, pois as próximas ações da China podem afetar o preço do seu próximo jogo e os empregos na sua cidade. Obrigado por assistir.